Bem-vindos a mais um episódio de Histórias e Mythology. Hoje, vamos embarcar em uma jornada mágica e enigmática para explorar o fascinante mundo dos Shi, também conhecidos na mitologia celta como o Outro Mundo. Este reino místico é repleto de segredos, maravilhas e criaturas que transcendem nossa compreensão. Os Shi não são apenas entidades mágicas, eles representam a conexão entre o visível e o invisível, o terreno e o espiritual. No episódio de hoje, vamos revelar quem são esses seres encantados, como interagem com o mundo mortal e a vasta riqueza de mitos que os cercam. Essas histórias, que atravessaram séculos, nos mostram a importância do outro mundo na vida e cultura celtas. Prepare-se para descobrir suas lendas, sua influência em nosso mundo e o mistério que permeia essa dimensão paralela. Além disso, veremos como os antigos celtas acreditavam que certos portais entre os mundos se abriam durante datas especiais, como o Samaim, permitindo o intercâmbio entre o nosso mundo e o deles. Esses portais não apenas revelam perigos, mas também oportunidades de transformação. Então, prepare-se para mergulhar nas lendas imortais dos Shi, a influência desses seres em nosso mundo e o mistério que envolve essa dimensão paralela. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os episódios da nossa série sobre mitologia celta e muito mais. O que é o Shi? O Shi é um conceito central na mitologia celta que se refere tanto a um reino místico quanto aos seus habitantes sobrenaturais. Conhecido como o Outro Mundo, o Shi é uma dimensão mágica, paralela ao nosso mundo físico, descrita como um lugar de beleza deslumbrante e eternidade. Esse reino é habitado por seres encantados, como fadas, deuses e espíritos ancestrais, e está frequentemente associado a locais específicos na Terra, como colinas, montanhas e túmulos, que são vistos como portais para esse mundo mágico. O tempo no Shi flui de maneira diferente. Aqueles que ousam atravessar seu véu podem emergir transformados ou nunca mais voltar. O termo Shi não se refere apenas ao local, mas também aos próprios habitantes desse reino, seres poderosos e misteriosos, muitas vezes comparados a fadas ou elfos. Esses seres sobrenaturais possuem suas próprias leis, costumes e culturas, sendo tanto reverenciados quanto temidos pelos mortais. Eles são descritos com uma natureza ambígua. Em algumas histórias, ajudam os humanos, enquanto em outras, os confundem ou os desafiam com enigmas e provações. A presença do Shi na mitologia celta reflete a dualidade característica do pensamento celta: vida e morte, alegria e tristeza, o visível e o invisível. Em momentos especiais do ano, como no Festival de Samaim, acreditava-se que o véu entre o mundo dos mortais e o Shi se tornava mais fino, permitindo que essas entidades místicas cruzassem para o nosso mundo. Os Shi, conectados à natureza e aos elementos, são vistos como mestres da magia e da transformação, simbolizando tanto o poder quanto a imprevisibilidade do sobrenatural. Habitantes do Shi. Os habitantes do Shi são conhecidos por suas características únicas e poderes mágicos. Vamos conhecer alguns dos seres mais emblemáticos que residem nesse reino encantado. Fadas. As fadas, seres conhecidos por sua beleza e magia, ocupam um lugar especial no folclore celta, especialmente no contexto do Shi. Estas criaturas encantadas são frequentemente retratadas como benevolentes, dotadas de poderes sobrenaturais que podem ajudar os mortais em suas jornadas. No entanto, elas também podem ser vingativas se ofendidas, refletindo a dualidade de seu caráter. As fadas são frequentemente descritas como seres extraordinariamente belos, com traços delicados e etéreos que as tornam quase irresistíveis. Elas possuem habilidades mágicas que podem influenciar a natureza, a prosperidade e o destino dos humanos.
As fadas são intimamente ligadas à natureza, atuando como guardiãs de florestas, rios e montanhas. Elas são vistas como protetoras dos ciclos da vida, ajudando na fertilidade da terra e na prosperidade das colheitas. Enquanto muitas fadas são benevolentes e oferecem ajuda aos mortais, é crucial lembrar que elas são suscetíveis a ofensas. Se desrespeitadas ou enganadas, podem se tornar vingativas, causando travessuras e dificuldades na vida dos humanos. Uma lenda popular fala sobre uma fada que aparece durante o período de colheita, abençoando os campos com abundância. Aqueles que a respeitam e fazem oferendas adequadas recebem suas bênçãos, enquanto aqueles que a ignoram podem enfrentar a ruína de suas colheitas. Muitas histórias celtas falam sobre fadas que sequestraram humanos, levando-os para o outro mundo. Um famoso conto é o de um jovem que foi atraído para dançar com as fadas e acabou desaparecendo por anos. Ao retornar, ele descobriu que o tempo havia passado de forma diferente no mundo das fadas. Disse que as fadas podem ser encontradas em lugares sagrados, como montes, colinas e anéis de pedra. Portais para o outro mundo podem ser acessados através de danças, cânticos e rituais, e aqueles que conseguem entrar muitas vezes retornam com sabedoria e dons mágicos. Shi. Os Shi, também conhecidos como os Gentes do Shi, são os habitantes mais icônicos do outro mundo na mitologia celta. Esses seres etéreos são frequentemente retratados como belos e encantadores, e suas habilidades mágicas não apenas os tornam irresistíveis, mas também os tornam potencialmente perigosos para os mortais. Os Shi são descritos como seres de beleza incomparável, com traços delicados e luminosos que atraem os olhares. Essa beleza é uma das razões pelas quais os mortais se sentem atraídos por eles, muitas vezes sem perceber os perigos envolvidos. Dotados de poderes sobrenaturais, os Shi podem influenciar a natureza, o destino e até mesmo a saúde dos humanos. Suas habilidades variam, desde curas mágicas até a capacidade de alterar a percepção do tempo e do espaço. Apesar de sua aparência encantadora, os Shi são imprevisíveis. Eles podem ser benevolentes, oferecendo ajuda ou bênçãos, mas também podem se tornar vingativos se ofendidos ou desrespeitados, causando estragos na vida dos mortais. Muitas lendas contam como os mortais foram atraídos pelos Shi, levando a situações perigosas. Por exemplo, há histórias de jovens que, seduzidos por danças e músicas dos Shi, se perdem em suas celebrações e nunca mais retornam ao mundo humano. Antigos rituais eram realizados para apaziguar os Shi e garantir sua proteção. Os celtas frequentemente deixavam oferendas, como alimentos ou flores, em lugares sagrados, acreditando que isso traria boa sorte e proteção contra a vingança dos Shi. Uma figura central nas histórias dos Shi é a rainha, frequentemente associada a festas e celebrações. Disse que ela comanda os Shi e que aqueles que a atraem com canções e danças podem ganhar sua favor e entrar em seu reino por um breve período. Muitos locais associados aos Shi, como montes e tumbas, são considerados portais para o outro mundo. Lendas falam de viajantes que se aventuram nesses locais e foram transportados para as festividades dos Shi, vivendo experiências que desafiavam a lógica do tempo. Os Shi têm um papel significativo na cultura celta, inspirando histórias, poemas e canções ao longo dos séculos. Eles simbolizam a interseção entre o mundo visível e o invisível, refletindo a reverência e o temor que os celtas tinham pelo sobrenatural. As lendas dos Shi continuam a ser contadas e recontadas, mantendo viva a conexão com a rica tradição mitológica celta. Banshees. As Banshees, figuras trágicas do folclore celta, são frequentemente associadas ao lamento e à morte. Conhecidas como mensageiras do Shi, essas entidades fantasmagóricas têm um papel importante na cultura celta, anunciando a chegada de destinos fatídicos.
O mais notável das Banshees é seu lamento agudo e triste, que é considerado um prenúncio de morte. Acredita-se que ouvir seu choro é um sinal de que um membro da família está prestes a falecer, um aviso que desperta tanto temor quanto respeito. As Banshees são frequentemente descritas como figuras etéreas, com longos cabelos desgrenhados e vestes brancas ou cinzentas. Seu aspecto pode variar de acordo com a região e as histórias, mas geralmente tem um ar de tristeza e mistério. As Banshees são vistas como protetoras das famílias, especialmente em linhagens nobres. Acredita-se que cada família tem a sua própria Banshee, que vela por eles e os avisa sobre tragédias iminentes. Muitas lendas falam sobre como as Banshees aparecem nas proximidades de casas onde a morte está prestes a ocorrer. Seu choro pode ser ouvido nas noites silenciosas, ressoando como um aviso sombrio para aqueles que conhecem seu significado. Existem várias histórias de encontros com Banshees, onde os mortais a avistam em campos ou à beira de rios. Essas histórias muitas vezes terminam em tragédias familiares, refletindo a natureza inevitável do destino. As Banshees são frequentemente associadas ao Shi, simbolizando a conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Elas atuam como intermediárias, guiando as almas que estão prestes a partir para o outro mundo. As Banshees permanecem figuras influentes na cultura celta, inspirando contos, canções e representações artísticas. Elas simbolizam a inevitabilidade da morte e a fragilidade da vida, refletindo a profunda reverência dos celtas pelo ciclo natural da existência. Seu lamento, ao mesmo tempo triste e belo, ecoa como um lembrete da impermanência e da necessidade de honrar os que partiram. Os Tuatha Dé Danann. Os Tuatha Dé Danann são uma das mais importantes e reverenciadas raças de deuses na mitologia celta. Embora tenham se retirado para o Shi após suas batalhas com os humanos, eles continuam a habitar este mundo mágico e a exercer influência sobre a vida dos mortais. Os Tuatha Dé Danann são frequentemente descritos como deuses e deusas que representam diversos aspectos da natureza e da vida. Cada um deles possui habilidades únicas, desde a cura e proteção até a guerra e sabedoria. Embora tenham se afastado dos humanos, a conexão dos Tuatha Dé Danann com o Shi lhes permite interagir com o mundo mortal de maneiras sutis e frequentemente mágicas. Eles podem ser invocados em rituais e oferendas, buscando ajudar ou influenciar os mortais. Eles são vistos como figuras centrais na formação da cultura celta, representando não apenas deidades, mas também ideais de beleza, força, sabedoria e harmonia com a natureza. As lendas falam de batalhas épicas entre os Tuatha Dé Danann e os humanos, onde os deuses demonstraram seu poder e habilidade. Após essas lutas, eles se retiraram para o Shi, mas suas histórias continuam a ressoar na cultura celta. Apesar de sua retirada, os Tuatha Dé Danann ainda exercem influência sobre a vida dos mortais. Eles são invocados em celebrações e festivais, e sua presença é sentida nas mudanças das estações, nas colheitas e nas tradições culturais. Muitas figuras heróicas da mitologia celta, como Cuchulainn, têm vínculos com os Tuatha Dé Danann, refletindo a interconexão entre os humanos e as divindades. Esses heróis frequentemente recebem ajuda ou orientação dos deuses em suas jornadas. Os Tuatha Dé Danann têm um impacto duradouro na cultura celta e nas tradições irlandesas. Eles são frequentemente representados em arte, literatura e festivais, simbolizando a rica tapeçaria da mitologia celta. Sua história de retirada para o Shi ressalta a conexão entre os mundos físico e espiritual, lembrando os mortais de que, embora os deuses possam estar ausentes, suas influências continuam a moldar a realidade. O significado do Shi na cultura celta. O Shi representa uma das concepções mais profundas da espiritualidade celta, encapsulando a conexão intrínseca que os celtas tinham com a natureza e o mundo espiritual.
Este conceito simboliza não apenas a ideia de que a vida não termina com a morte, mas também a crença em uma continuidade em um reino paralelo, onde os mortos habitam em harmonia com os seres sobrenaturais. O Shi é frequentemente visto como um outro mundo, um espaço onde as almas dos mortos e os seres mágicos coexistem. Essa visão reflete a crença celta de que a vida e a morte são partes de um ciclo contínuo, onde a morte não é um fim, mas uma transição para uma nova forma de existência. O conceito do Shi serve como um lembrete da fragilidade da vida humana. Os celtas acreditavam que os eventos da vida, desde as alegrias até as tragédias, eram influenciados por forças espirituais que transcendem a compreensão humana. Essa crença enfatizava a importância de respeitar a natureza e os espíritos que a habitam. A cultura celta tinha uma profunda reverência pelos ancestrais, acreditando que as tradições e rituais deveriam ser seguidos para manter uma boa relação com o Shi. Cerimônias e oferendas eram realizadas para honrar os deuses e espíritos, assegurando que as bênçãos continuassem a fluir para as gerações futuras. Os celtas viam o mundo como repleto de seres espirituais, onde cada árvore, rio e montanha poderia ser habitada por um espírito. Essa percepção moldou a maneira como interagiam com a natureza, levando a uma espiritualidade que valorizava a harmonia e o equilíbrio com o ambiente. A visão de que os eventos naturais eram influenciados por forças além da compreensão humana permeava a espiritualidade celta. Essa relação com o Shi e com os seres sobrenaturais contribuiu para uma rica tapeçaria de mitos e lendas que ainda hoje inspiram a cultura e a literatura. Os celtas acreditavam que os ciclos naturais, como as estações e os fenômenos climáticos, estavam entrelaçados com o destino humano e a vontade dos deuses. O Shi é um dos elementos mais intrigantes e encantadores da mitologia celta. Um verdadeiro portal para a compreensão do mundo espiritual e de suas influências sobre a vida cotidiana. Ele nos lembra que existe mais do que aquilo que podemos ver com os nossos olhos, e que sob a superfície do nosso mundo, há uma realidade rica e cheia de magia e mistério, repleta de seres encantados e histórias que desafiam a lógica. Explorar o Shi e o outro mundo nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida, a importância de honrar nossos ancestrais e as tradições que nos conectam ao nosso passado. É uma jornada que nos leva a questionar a natureza da realidade e a nossa própria relação com o que consideramos sagrado. Esperamos que você tenha gostado de embarcar nessa viagem mágica conosco. Se você se sentiu inspirado e quer mais conteúdos que exploram a rica tapeçaria da mitologia celta, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos que também se interessam por essas histórias fascinantes. Queremos saber de você, qual parte da história do Shi mais chamou sua atenção? Há alguma lenda ou aspecto do outro mundo que ressoou de maneira especial? Deixe seu comentário abaixo. Seu feedback é muito importante para nós e ajuda a moldar o conteúdo futuro. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada e por fazer parte da comunidade de histórias e Mythology. Até o próximo episódio, onde continuaremos a explorar as maravilhas e mistérios da mitologia celta e muito mais.